Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast Ir Além, Agir com Amor. Ontem iniciamos com a vocação ao presbiterado e hoje a vocação ao diaconato permanente. Mas antes de apresentarmos o nosso convidado de hoje, você já pegou o seu celular, já foi lá no botãozinho vermelho, inscreveu-se, deixou o seu curtir, deixou um comentário e uma pergunta acerca da temática aqui refletida? E você também que está na Rádio América nos escutando, deixe aí também as suas perguntas, suas indagações, para que juntos, nessa Semana Vocacional Marista, possamos vivenciar cada vez mais a vocação que nos é pertinente ao chamado que Deus faz a cada um de nós. O nosso convidado de hoje é o diácono Renan Loyola, da Paróquia São Pedro Apóstolo, que ordenado desde 2017. Não é, Renan? Isso, 2017 foi nossa ordenação, 4 de novembro de 2017. É uma alegria estar aqui com vocês para fazer esse bate-papo, falando um pouquinho da vocação diaconal. Bom, meu nome é Ana Júlia, do Colégio Marista, sou participante do Núcleo Vocacional. E agora, diácono, o que nós mais queremos saber é como Deus se manifestou na sua história, na sua caminhada. Como foi até aqui? A gente sempre tem que pensar na perspectiva de que Deus nos chama o tempo inteiro. Nos chamou a vida, o dom principal, o dom da vida, depois nos chama ao dom de sermos batizados, filhos e filhas do Senhor, através do batismo. E não foi diferente comigo, com ninguém. Mas também Deus foi, ao longo da minha vida, me chamando para muitas coisas. Me chamou, num certo momento, para a vida matrimonial, pois sou casado, né? E depois ele me chama à vocação diaconal, que se deu assim também. A gente acaba correndo, não corresponde ao chamado de Deus, fica tentando se esquivar, mas uma hora o coração cede. Uma hora o coração cede, não foi diferente, né? Eu me abri, fiz a experiência vocacional, que antes de você ser ordenado, você passa por todo um processo, onde você faz os primeiros encontros vocacionais, depois você é admitido na escola diaconal, e depois o processo continua até o dia da ordenação. E cada dia da vida a gente vai respondendo sim a Deus. E assim foi até o dia 4 de novembro de 2017, aonde dei o meu sim, junto com outros 13 irmãos, ao diaconato, e fomos ordenados neste dia, para a honra e glória do Senhor e para servir ao povo de Deus. Perfeito. Agora eu queria saber um pouquinho mais se teve um momento decisivo na vida do Senhor. Se foi uma caminhada extensa, que você não sabe muito bem como dizer, se teve um ponto fixo onde tudo começou, ou se teve um momento específico onde o Senhor decidiu que ali você seria diácono, sabe? A decisão final, eu diria assim, né, é até aquele momento da ordenação. Ali é a resposta final, aonde então o bispo, em nome da igreja, acolhe, né, nos acolhe e então ordena, né, ordena aquele ministério no qual fomos chamados. Então, eu entendo que ali foi um momento derradeiro. Mas é claro que durante esse processo formacional, eu diria que o momento principal foi quando eu efetivamente acolhi o chamado de ir dar os primeiros passos na escola diaconal. Que a partir dali eu segui, digamos assim, eu não tive uma crise no meio do caminho, né? Segui contínuo, né? Dificuldades fazem parte do processo, ninguém está alheio a isso, mas não foram dificuldades a ponto de me questionar a vocação. Então eu diria que o ponto central foi realmente quando eu, depois de tantos chamados, tantos convites, eu aceitei. Então ali foi o momento realmente principal assim, dessa caminhada e desse pontapé realmente inicial e derradeiro frente a essa vocação que fui chamado. Perfeito. Agora, um pouquinho da sua inspiração. Quem foi sua inspiração? Quais pessoas foram a inspiração do Senhor, né? Pessoas que te auxiliaram nessa caminhada e nesse ponto tão decisivo e que com certeza transformou a sua história. Eu não vou citar nomes agora, mas acho que dá para entender muito bem que na vida da gente muitas pessoas nos inspiram, né? Muitas pessoas têm uma vida, um testemunho que nós pensamos assim, poxa, fulano, beltrano me inspira. Por que digo isso? Às vezes nós vemos pessoas nas nossas comunidades, nossos familiares, sacerdotes,
Diáconos, eu não tive um diácono diretamente, porque na minha paróquia não tinha diácono, né? Até então, mas diáconos, padres, bispos, religiosos, religiosas, leigos, familiares, todas essas pessoas de alguma forma contribuem, de alguma maneira nos inspiram. E não foi diferente. Vendo aquelas pessoas, às vezes, humildes, já mais de idade, frequentemente participando da comunidade, entregando a sua vida no serviço, eu falava, eu não posso fazer diferente. Né? Essa pessoa me inspira, essa pessoa me incentiva a ir à frente. Né? Então eu vejo dessa forma. E é claro que, em relação ao diaconato em si, que é esse serviço ao irmão, sobretudo na caridade, nós vamos perceber aquelas pessoas ainda mais empenhadas em ter um olhar para o pobre, em ter um olhar diferenciado, também de misericórdia, como o Senhor tem, para as pessoas que passam por alguma dificuldade. Não estou falando somente uma dificuldade material, mas muitas vezes passam pelo luto, passam pelas dificuldades de toda ordem. Então, pessoas durante a caminhada me inspiraram a também ter esse olhar, né, de compaixão para com as pessoas que sofrem. E eu acredito que todas elas, de alguma forma, marcaram e contribuíram para a minha vocação. Muito bem. Agora, embora já tenhamos falado um pouco sobre isso, eu quero saber como você tem vivido a sua vocação de uma maneira mais certeira. Claro. O diácono, então, ele é chamado, sobretudo, no tripé da palavra, da liturgia, da oração e também da caridade. Então, dentro da realidade de cada diácono, em cada paróquia, em cada missão na qual ele ele se coloca, junto com o pároco, que orienta a vida pastoral, né, da sua paróquia, e ele está ali para contribuir com esse pastoreio. Então, a gente tem essas missões, por exemplo, na formação, nas celebrações da palavra, na assistência às pessoas enlutadas, ou seja, nos funerais, que eu vejo, e aí na minha realidade eu percebo isso muito claramente, como que é num momento de dor, pela perda de um ente querido, como se faz importante uma palavra, uma mensagem de consolo, e nós, todos nós, mas falando agora como diácono, né, vejo quão importante é a nossa presença como igreja, como ministro ordenado dessa igreja, levando uma palavra de conforto àquela família que se encontra entristecida por conta da passagem de algum ente querido. Então vejo que esse cenário, esse lugar também, nós nos encontramos e ali a gente faz também exerce o nosso ministério. E quais alegrias e desafios o Senhor encontra nessa caminhada? Se o Senhor pudesse falar de algum momento que foi de muita alegria e de algum desafio que foi muito grande, que marcou a sua caminhada até os dias de hoje, e alguns que o Senhor continua enfrentando. Eu acredito que a alegria é de servir ao Senhor, né? Mas, não sendo tão aberto assim, mas direto também, como é bom a gente ver que Deus nos usa. Independente das nossas falhas, das nossas fraquezas, Deus, ele serve-se da nossa humanidade para chegar até o coração das pessoas. Então, como é gratificante, como é bonito, às vezes a gente está fazer uma visita a alguém, fazer uma visita a uma pessoa enferma. Como eu falei, num funeral, você está ali levando uma mensagem de consolo, e você vê as pessoas ali agradecidas e felizes, porque sentiram a presença do Senhor em você, né, naquele momento. Então isso com certeza aquece o nosso coração por estarmos correspondendo a essa missão que Deus nos chamou, que Deus nos confiou. Então isso é um momento com certeza de grande alegria. E desafios, eu diria que como diácono permanente, que também vivencio não somente o mundo eclesial, ou seja, da igreja, mas também o mundo do trabalho, por exemplo, é o conciliar, né? É o conciliar família, que é o mundo também da família, trabalho e o eclesial. Então, conciliar as nossas relações familiares, nosso tempo com a família, também o nosso tempo com as nossas atividades laborais e com as nossas atividades pastorais. Então, esse é o desafio que o diácono permanente tem, mas com a graça de Deus a gente vai organizando
e vai pedindo ao Senhor sabedoria para poder administrar da melhor forma possível essas dimensões. Bom, agora queremos saber como o sim de Maria vem se comunicando com a missão do Senhor, né? Maria foi uma mulher que disse sim ao Senhor sem pensar duas vezes, mesmo com muitas dificuldades, e como essa inspiração tem se manifestado na sua missão, como o Senhor tem sido Maria de alguma maneira, e como tem sido isso, o que ela tem significado para o Senhor também. Maria é essa mulher especial na nossa vida, é a mãe de todos nós, e não é diferente para os diáconos e para mim, né? Então Maria, você já trouxe, na minha opinião, um ponto. Maria é aquela que disse sim a Deus. Então ela me inspira a dizer sim a Deus, mesmo diante das minhas incertezas, mesmo diante das minhas limitações, dizer sim a Deus e confiar a Ele tudo aquilo que vai vir depois. E a segunda inspiração de Maria, que tenho no meu coração, na missão, no ministério, é quando ela, depois de saber e ser concebida, então, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ela deixar, né, tudo e sair apressadamente. São Lucas vai falar e vai usar essa expressão, apressadamente em direção a Isabel, a sua prima, que ela ficou sabendo que estava grávida também. Então, para mim, isso é o que cada um de nós cristãos devemos nos inspirar, não deixar para depois, né? O sim que nós damos a Deus, ele exige de nós movimento, agora, né? Então Maria me inspira também nesse sentido, de ir ao encontro das necessidades e das realidades daqueles que precisam, daqueles que sofrem, daqueles que carecem da visita de Jesus, né? Através de nós. Jesus que se manifesta através de nós. Então Maria também me inspira com o seu sim, mas também com a sua forma de agir apressadamente, não deixar para depois e já ir ao encontro daqueles que necessitam. Então Maria é essa mulher, é essa mãe que intercede incessantemente por cada um de nós e que nos inspira a dizer sim a Deus e seguirmos esse projeto até o final. Bem, agora me surgiu uma pergunta, assim, né? O Senhor acredita que, assim como Jesus sempre esteve acompanhando Maria e deixando várias pistas do que ele queria para a vida dela, o Senhor acredita que o Senhor tem feito isso na sua vida? O Senhor acredita que Deus tem plantado várias sementes e o Senhor tem cultivado também e resgatado alguns frutos? Eu acredito que esta é a missão também, né? Não muito bem recentemente nós escutamos a parábola do semeador, né? Então está muito nessa perspectiva de que Deus semeia a sua palavra nos nossos corações e conforme o terreno do nosso coração, essa semente brota e dá frutos. Então eu acredito sim que Deus lança suas sementes nos nossos corações e também no meu. E Ele também nos usa para que nós possamos ser também semeadores. Nós também devemos lançar as sementes. Aí cabe a cada um de nós, não é diferente comigo, diácono, de a gente preparar o nosso terreno, preparar o nosso coração, através dos sacramentos, da oração, da meditação da palavra, da participação na comunidade, para que esse terreno possa estar em condições de essa palavra lançada, essa semente lançada, crescer e se desenvolver e dar frutos. Então, muitas vezes, lembremos também, nem sempre nós colhemos os frutos daquilo que plantamos. Então, eu não saberia dizer se temos frutos, mas se existirão, talvez outros irão colher, né? Então, não me preocupo nisso, mas me preocupo em fazer a minha parte, né? À medida do possível, sempre com as minhas limitações, fragilidades, mas pedindo ao Senhor que sempre me ajude, me auxilie a continuar firme nessa missão no qual Ele confiou a mim e confia a cada um de nós. E que conselho o senhor daria para um jovem em discernimento, levando em consideração alguns jovens que ainda têm mais dúvida, que não sabem que estão no discernimento, mas que têm dúvida sobre a vocação? E qual conselho o senhor daria? Se um jovem chegasse ao Senhor e perguntasse, né, quisesse saber
tivesse com tantas dúvidas sobre essa minha vocação ou não é, o que o senhor falaria? Bacana. Primeiro, legal, né? Ter uma jovem aqui, né? Participando desse bate-papo e dessa maneira também inspirando outros e muitos outros jovens também a fazer essa experiência, que é a experiência do escutar. Escutar um Senhor. Então, primeira coisa, escutar no fundo do coração, né, a esse Deus que fala a cada um de nós. A meditação da palavra, mas também percepção dos sinais que Ele coloca ao nosso redor. Deus vai nos dando pista, vai nos dando sinais, vai apresentando ou colocando pessoas no nosso caminho que vão nos apontando possibilidades e de caminho também. Mas, sobretudo, ter um coração aberto. Um coração aberto para realizar e se permitir realizar essa vontade que Deus inspira. Porque realmente, às vezes a pessoa, Deus está falando, está gritando, digamos assim, no coração, e a pessoa tem medo, né? E vai se esquivando, porque eu tive esse medo também de corresponder. Então ela vai esquivando, vai correndo, mas que nós possamos ser dóceis ao Espírito, né? Sermos dóceis a tudo o que o Senhor vai inspirando e colocando em nossos corações. Então eu diria que a juventude possa ser aqueles que, como Maria, deem um sim largo, aberto ao Senhor, né? Seja no que for que Ele te chame, seja no que for que Ele coloque e te inspire no coração. Dê um sim generoso e largo e tenha certeza que será feliz. Bem, como cultivar a escuta de Deus em meio às distrações? Nós sabemos que hoje temos muitas dificuldades, né? Dificuldades de encarar. E às vezes Deus fala conosco, mas nós não conseguimos colocar isso em prática. Então, na opinião do Senhor, como nós podemos cultivar essa escuta ativa de Deus nas nossas vidas? O mundo nos apresenta caminhos e também muitos ruídos que vão tentando abafar esse convite, esse chamado do Senhor. Então acredito que, como já disse anteriormente, responder ao Senhor se dá na perspectiva do acolher o chamado, da meditação, da oração e perceber esses sinais. Então acredito que você cultiva aquilo que você já entende que está ali, que você já percebeu, né? Ou seja, eu plantei uma semente e aí eu começo a cultivar. E aí é necessário que aquele que compreende que Deus já colocou então essa semente, nossa, já estou sentindo um chamado para participar do grupo de jovens da minha comunidade. Será que eu vou? Será que eu não vou? Então como eu cultivo isso? Indo lá e participando, fazendo a experiência. E a partir dessa experiência, Deus vai me acrescentando ainda mais coisas, Deus vai me acrescentando muito mais, Deus vai me mostrando ali dentro o que eu posso realizar, fazer, né? Ou Deus pode me mostrar a partir dali um outro caminho também. Então, como muitos chamados, por exemplo, ao sacerdócio, tenho certeza, começaram no grupo de jovens, não vou nem falar anteriormente, né, que começa ali na catequese, claro, mas falando para a juventude. Às vezes está no grupo de jovens e ali tem essa experiência de comunidade, de juventude e de proximidade com o sagrado, de proximidade com o Senhor. E aí dá um passo a mais na experiência de Deus, numa vocação ao sacerdócio, por exemplo. Então, não tenho dúvida que o cultivar é o se abrir. E a partir do se abrir, compreender esse chamado que Deus plantou no coração e aí buscando, né, no cultivo as ferramentas necessárias para aprimorar. Então, como que alguém é chamado ao sacerdócio e não se coloca a serviço para fazer uma experiência vocacional? Como eu demorei a fazer uma experiência vocacional, né? Como os jovens que visualizam o matrimônio não iniciam através do namoro? Então é o cultivar, o amor, né? E essa relação até chegar no sim definitivo no dia do matrimônio. Um processo. Né? Então tudo é um processo, isso, Gustavo. E cabe a nós dar o primeiro passo. E Deus vai fazendo, né? Deus vai acrescentando na nossa caminhada. Acredito que seja por aí. Perfeito. E, né, estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Qual passagem bíblica ilumina a sua caminhada? Ah, sim. Acredito que cada um de nós pode trazer, né, uma inspiração bíblica para a sua vida.
Para mim, como diácono, está em Lucas 22, versículo 27. Eis que estou no meio de vós como aquele que serve. Então, isso que me inspira. Então, Jesus está no meio do povo como aquele que serve. Então, eu, como diácono, devo estar no meio do povo como alguém que está ali para servir. Para servir, simplesmente para servir. Não é maior, não é menor, é alguém que está ali para servir no ministério no qual a ele, no meu caso a mim, foi confiado. Então esse é a minha inspiração bíblica do meu ministério ordenado, no meu ministério diaconal. Eis que estou no meio de vós como aquele que serve. Essa passagem significa uma conexão entre Deus e o Senhor, né? Claro, a conexão, sem dúvida nenhuma, porque Jesus é essa inspiração maior de cada um de nós, né? Jesus é quem, na verdade, é quem nos chamou e quem nos confiou essa missão, né? A missão é dele, que ele transfere para que nós pudéssemos também colaborar nessa missão. Nós somos colaboradores, né, de Jesus Cristo nessa missão. Então ele é a maior inspiração. E Jesus se coloca como verdadeiramente o diácono de todos, aquele que serve a todos. Então eu não posso fazer diferente. Eu devo simplesmente seguir o mestre servindo a todos. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o Gustavo. E é muito bom trazer esse contexto teológico, como bem disse a Ana Júlia, porque o nosso lema do podcast e da Semana Vocacional Marista é pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros, conforme está em Gálatas 5, versículo 13. E agradecer de antemão a vossa participação aqui conosco, da Ana Júlia, que brilhantemente conduziu esse podcast, esse nosso segundo encontro, a cada um de vocês que participou conosco por meio do nosso canal do YouTube, também do Instagram e aqui pela Rádio América. Vá lá e se inscreva no nosso canal, também siga-nos lá, @maristavv, e peço ao nosso querido diácono que possa deixar a sua saudação para todos que participaram conosco. Antes, gostaria de agradecer profundamente, né, ao Gustavo pelo convite, também por essa participação, a Ana, que muito bem aqui nos ajudou a conduzir aqui este momento de bate-papo, e também a cada um de vocês que hoje nos deu a honra de nos acompanhar aqui nesse podcast. Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você possa estar sempre aberto ao chamado de Deus na sua vida. Que desça sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que nós temos os demais episódios. Tivemos ontem sobre o presbiterado, hoje diaconato, na quarta-feira sobre a vocação matrimonial, na quinta, irmão marista, e na sexta, o laicato jovem. Você é convidado a maratonar conosco todos esses episódios, a compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que todos nós tenhamos ciência e consciência da vocação que Deus nos apresenta. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.